Vocês sabiam que está por chegar uma data muito importante e muito especial? Segunda-feira é dia 7 de setembro. 7 de setembro é o dia da independência do Brasil. É uma data para nós homenagearmos a nossa pátria, o nosso querido Brasil, que hoje é independente, mas nem sempre foi assim. Muita história aconteceu, história que a gente vai conhecer um pouquinho hoje. E para isso vocês precisarão estar de olhinhos bem abertos ou ouvidinhos atentos, que hoje tia Jéssica vai contar um pouco da historinha do Brasil. Vamos chamar a historinha. Historinha! Uhul! Era uma vez, há muito tempo atrás, quando nem nossos bisavós eram nascidos, nem nossos bisavós, nem nossos avós, nem a mamãe, nenhum papai, nenhum de nós era nascido ainda. Isso aconteceu há muito, muito tempo atrás, em um país chamado Portugal. Um príncipe chamado Pedro viajou com toda a sua família em um barco muito grande e muito lindo. E navegou, navegou, navegou e viajou lá de Portugal para morar aqui no nosso Brasil. Veio toda a família do príncipe Pedro morar aqui, do Dom Pedro, isso mesmo. E por aqui eles viveram durante algum tempo. Viveram, aproveitaram um pouquinho do nosso Brasil, mas depois o pai de Dom Pedro, o pai do príncipe, precisou voltar lá para Portugal. Então ele disse a Pedro: Pedro, você ficará aqui no Brasil enquanto eu voltarei para Portugal. Mas vocês sabem por que Pedro tinha que ficar? Vocês sabem quem mandava no Brasil? Naquela época, quem mandava aqui no Brasil eram os portugueses. Os portugueses, tia Jéssica. Pois é, que absurdo, que coisa estranha, né? Os portugueses que nasciam lá em Portugal eram que mandavam aqui, que decidiam o que ia acontecer aqui no nosso Brasil. Mas enfim, vamos voltar para a historinha, né? O pai de Dom Pedro voltou lá para Portugal em seu navio. Navegou, navegou e voltou para Portugal. Enquanto Dom Pedro, príncipe Pedro, ficou aqui no nosso Brasil. Ah, Dom Pedro, esse príncipe Dom Pedro, ele era estudioso, dedicado. Todo o povo brasileiro gostava muito dele. O tempo foi passando, o pai de Pedro lá em Portugal, Dom Pedro aqui no Brasil. O tempo passou e passou e certo dia, adivinha o que aconteceu? Dom Pedro recebeu uma carta de seu pai que estava lá em Portugal. E na carta dizia que Dom Pedro devia voltar lá para Portugal. E dizia também que os portugueses iriam continuar mandando em nosso Brasil. E adivinha o que aconteceu? Dom Pedro ficou furioso, não gostou não. Não. Até porque o povo do Brasil gostava muito dele, né? Então ele disse: eu não vou voltar para Portugal, não vou não. Eu vou falar ao povo do Brasil que eu vou ficar aqui no Brasil. Então sabe o que Dom Pedro fez? No dia 7 de setembro, que está aí por chegar, né? Tá no dia da gente comemorar esse marco tão importante. No dia 7 de setembro, Dom Pedro montou em seu cavalo, junto com seus amigos soldados, e foi galopando, pocotó, 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 até a beira do riacho. E lá no riacho, sabem o que ele fez? Ele pegou a sua espada e levantou lá no alto e disse: independência, independência, independência do Brasil. Portugueses em Portugal não vão mais mandar no Brasil. O povo entrou em euforia. Ficaram todos muito contentes. Naquele dia, dia 7 de setembro, o Brasil se tornou um país independente. Agora, o Brasil não iria mais depender de Portugal. Não. Ele agora iria tomar suas próprias decisões como um país independente. Esse marco tão importante aconteceu em 7 de setembro, há muito, muito tempo atrás. E em homenagem a esse dia que foi tão especial, todos os anos, no dia 7 de setembro, a gente comemora a independência do Brasil. Agora, Portugal não manda mais na gente, não.